Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa luz que irradia do céu está querendo entrar em teu coração. Deus está batendo no teu coração. Está dizendo assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta para o Senhor Jesus, Ele vai entrar. Ele vai ceiar contigo. Ceiar é um momento de comunhão, Ele estará em comunhão contigo, você estará em paz com Ele. Talvez você esteja em tribulação, passando por grandes dificuldades, mas Jesus veio trazer paz, luz e comunhão para o teu coração. E nessa hora nós vamos continuar adorando ao Senhor Deus com a palavra que é o alimento. Nós vamos continuar ministrando nessa noite através da palavra de Deus. Aliás, é o alimento para as nossas vidas. E nessa hora, eu vou pedir gentilmente, você que nos acompanha, abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia, pegar a sua caneta, anotar. É uma rica oportunidade de nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Não tem nada de bom na minha vida que eu possa oferecer a você. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais cortante que uma espada de dois gumes, que penetra na junção da alma e do espírito e divide. Alma e espírito dividir, nós sabemos muito bem que é morte. Porque não tem como dividir alma e espírito. Essa palavra tem um poder tão forte, que quando ela entra na vida de um homem, ela mata a essência de quem de fato ele é. Por isso que morre. Nós precisamos muitas vezes morrer, mas morrer o velho homem. Morrer os velhos entendimentos. Morrer os velhos conceitos. Isso é morrer. Então, quando essa espada, quando essa palavra entra na vida, ela vai tirando toda a sujeira, toda a imperfeição. E nessa noite nós vamos meditar nessa palavra. Eu não tenho nenhuma revelação para a sua vida nessa noite. Que venha de homem. Eu tenho uma revelação que vem do alto e está aqui diante dos nossos olhos, que vem pela palavra de Deus. Então, fique atento nessa hora. Não fique disperso. Vamos ouvir um pouco e vamos meditar nessa palavra. Romanos capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos parar no versículo 10. E na minha tradução diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Versículo 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos.
Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores teólogos, evangelista, plantador de igrejas de todos os tempos. Nenhum outro homem nessa terra recebeu tanta informação, tanta revelação direta do próprio Deus. Um homem que antes era um sujeito que perseguia os cristãos, perseguia, matava os cristãos, condenava à morte, até que um dia, a luz do céu, como nós ministramos aqui nessa noite, a luz raiou na vida do apóstolo Paulo, ainda então Saulo, e a partir de então, Jesus teve um encontro pessoal com ele, e quando Jesus teve um encontro com Saulo, Saulo mudou a sua conduta, mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou a sua maneira de ser, de agir, mesmo sendo um homem erudito. A história relata que era um homem poliglota, era um homem que tinha dupla nacionalidade, judeu e romano, era um homem influente, era um homem que tinha grande sabedoria, mas que faltava um detalhe na vida de Saulo: faltava a luz do céu raiar em seu coração. Mas quando essa luz raiou, a Bíblia diz que na hora que a luz do céu raiou no coração de Saulo, ele ficou cego. Porque na verdade a luz que vem do céu, ela mata, como eu tinha dito aqui agora há pouco, a palavra ela vai entrando, ela mata, ela na verdade, ela destrói os conceitos humanos, e Saulo ficou cego a partir daquele instante. E aí, através de um toque do Senhor, ele veio receber a cura, ele voltou a ver, e a partir de então, Saulo passou a se tornar como Paulo. E ali, a partir de então, a vida do apóstolo Paulo foi uma vida tremendamente usada nas mãos de Deus. Foi um homem espetacular. Você pode ter o privilégio de estudar a vida do apóstolo Paulo e as cartas, assim como essa que nós estamos lendo hoje. E é interessante que no primeiro versículo, Paulo fala algo muito importante, muito interessante. Preste bem atenção. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo, sendo um conhecedor, um erudito, um homem que teve tantas revelações diretamente de Jesus Cristo, ele recebeu uma revelação especial para os não-judeus, para os conhecidos gentios. Ele abriu uma nova mensagem. Até então era só o judeu que tinha ali o privilégio da salvação, ou eles achavam, por ter o oráculo de Deus, Deus se revelou, Deus escolheu o povo judeu como o povo dele. Deus, ele colocou a arca da aliança no meio do povo de Israel. Deus se revelava através dos seus profetas, vinha a mensagem de Deus através do povo de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele recebeu a dispensação da graça. O apóstolo Paulo, ele veio trazendo a partir de então um ensino não só mais para o judeu, porque ele era judeu, mas também para os gentios, para mim e para você. A mensagem nessa noite, ela tem uma direção.
ela não é para uma classe exclusiva. A mensagem nessa noite, ela tem uma direção, ela é para todos. Todos os que estão ouvindo essa ministração, seja ao vivo, seja no decorrer da semana, vai ficar registrado e gravado para que ela venha anunciar e continuar dizendo: essa mensagem é para todos. E aí o apóstolo Paulo, interessante que ele é um homem que ora. Muitas vezes a gente percebe no meio dos cristãos uma certa aversão à oração, e principalmente em um momento crítico em que está passando o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo. E às vezes nós achamos que nós não devemos estar orando por X ou Y, porque possivelmente eles não merecem a salvação. No exemplo do apóstolo Paulo, nós temos que orar sim por eles. Aliás, para que você entenda bem, nós estamos vivendo o que estamos vivendo justamente porque muitas vezes nós não temos orado para que vivamos em paz. É de grande responsabilidade do povo de Deus interceder por todos, sejam justos ou não, aqueles que nós classificamos como aquele devemos orar aquele não. Essa classificação não vem de Deus. E o apóstolo Paulo nos dá uma lição nessa noite, uma lição para todos nós, dizendo assim: olha, eu suplico a Deus a favor deles, para que sejam salvos. Então nós devemos orar para que todos sejam salvos. Porque, versículo 2, porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É interessante isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque ele está se referindo nesse ponto aqui aos judeus, e ele era judeu, ele conhecia a lei, ele tinha todo o conhecimento a respeito da lei, e o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente assim: olha, o povo judeu, ele é um povo extremamente zeloso em relação à lei, a palavra, as coisas de Deus, mas falta o que? Ele falou, falta entendimento. Eles não têm entendimento. O que isso significa para nós nos dias de hoje? Significa que muitas vezes nós vivemos uma vida religiosa. Quantas vezes eu estou usando um exemplo aqui, mas esse exemplo serve para outras instituições religiosas. Por exemplo, quantas vezes viemos à casa de Deus, viemos para cá, abrimos o culto, participamos da ceia, participamos de toda a programação da igreja, e muitas vezes sendo como religiosos sem entendimento. Precisamos ter entendimento, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu estou pedindo em favor deles, porque eles são zelosos pelas coisas de Deus, mas também falta uma coisa, falta zelo, falta entendimento, e nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus, mas também entendimento, porque ter zelo sem entendimento é religiosidade. Não adianta nada virmos à casa de Deus, não adianta nada decidimos nem vir à casa de Deus, dizendo: não, Deus está comigo, está em meu coração, eu vou ficar na minha casa, no lugar onde eu estou, e Deus está comigo, eu sou zeloso com as coisas de Deus. Mas e o entendimento? Será se eu estou compreendendo, na verdade, as coisas de Deus? Então, muitos hoje equivocadamente dizem que é importante termos uma religião, e até mesmo dizem que importante é ter uma religião e o importante é ser sincero. Eu vejo muito isso por aí. Não, é necessário que eu tenha a minha religião. Ele começa a querer dar juízo de valor nas coisas. O importante é que eu tenho a minha religião. Aí entra aquele dialeto, nós não vamos discutir religião.
porque eu tenho a minha, dá licença. E muitas vezes, classificando que eu tenho a minha religião, ainda por cima, diz assim, mas o que importa é eu ser sincero. O que importa é eu ser bonzinho. O que importa é as obras que eu faço. Eu não quero saber desse negócio de religiosidade, de igreja, eu não quero saber sobre essas coisas aí. Eu quero dizer a você nessa noite, presta bem atenção, porque essa mensagem é justamente para pessoas que pensam assim. Porque o apóstolo Paulo estava se dirigindo, mesmo sendo judeu, mesmo tendo conhecimento da religiosidade, ele vinha dizendo, eu estou orando para que eles sejam salvos. Porque eles precisam ter zelo, mas ter entendimento também. E nós temos que ter entendimento. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Não é ter a palavra, não é ter uma religião, não é ser sincero, não é praticar boas obras que nos leva ao céu, não. Eu já tenho dito aqui em outras lives, e vou continuar dizendo, está lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus dizendo a Tomé, a uma pessoa que queria saber a direção, uma pessoa incrédula, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é prática de boas obras, não é religião, não é zelo demasiadamente por alguma coisa que vai nos levar ao céu. Eu quero abrir os teus olhos nessa noite através dessa palavra, entenda bem. E o apóstolo Paulo estava intercedendo para que os que eram zelosos fossem salvos, quer dizer, tivesse um encontro e um relacionamento com a verdade que é Jesus. A falta de conhecimento da verdade é o mecanismo mais sutil usado pelo diabo. Isso está na palavra de Deus, porque o inimigo usa mecanismos em nossos tempos, aliás, em tempos de pós-verdade, em um momento onde a verdade está mascarada, que a mentira está mascarada de verdade, e você não consegue identificar onde está a mentira, basta identificar os fake news. Quantas mensagens de fake news são detectadas aí diariamente? Porque é uma mentira disfarçada de verdade. Muitas vezes nós acreditamos nisso e compartilhamos, mandamos para frente, o que é errado. Tínhamos que ter conhecimento das coisas. Às vezes a gente recebe uma informação, temos tanto zelo e queremos passar aquilo sem entendimento, e nós temos que ter entendimento. É tempo da igreja estar atenta. A política, tem rumores acontecendo, cada dia uma notícia nova. Quando a gente está acreditando em uma coisa, daqui a pouco vem e se desfaz. A gente está pensando que vai acontecer algo, não acontece. A gente está desacreditado de um ponto, de repente acontece outra que a gente fica surpreso, a cada dia uma notícia nova. E muitas pessoas ficam lotados de informações, e isso leva a pessoa a ficar biruta. Eu quero dizer, nós temos que ter zelo, mas também um entendimento. Não basta você ter muito zelo, ser religioso. É importante que você compreenda, que você entenda. Então, e eu queria também avançar aqui, versículos 3 e versículo 4. Olha o que fala o versículo 3 e o 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha que interessante isso. Vou ler o 4 e vou comentar. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é o término da lei. Cristo é o término da lei. Ele veio cumprir a lei. Após Cristo é graça. E o apóstolo Paulo estava falando exatamente para um povo que era zeloso com a lei, mas que faltava entendimento, e ele queria dizer assim, olha, eles estão procurando estabelecer a sua própria justiça, mas eles precisam de fato compreender a que vem de Deus.
E nessa noite eu quero dizer, muitas vezes eu recebo mensagens e mensagens de pessoas inconformadas com o que está acontecendo em nossos dias. Às vezes eu vejo postagens de líderes espirituais que me assombra. Por quê? Porque deveria de fato se sujeitar a Deus e não à justiça humana. Às vezes a gente se espelha e busca resposta nos homens, é frustração total, é decepção. A gente perde a credibilidade no homem. Aliás, é bíblico. Maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que de fato desenvolver um sentimento de parar de buscar respostas nas coisas desse mundo, mas começar a buscar respostas de fato que venham de Deus. Religiosidade não salva ninguém. Buscar a sua própria justiça não salva ninguém. É exatamente isso que eu quero dizer aqui. Em um mundo que está controverso, avesso, de cabeça para baixo, onde nós não podemos acreditar em mais ninguém, somente em Deus, temos que esperar a resposta de Deus. E olha que interessante, por isso aquele que crê é justificado não por intermédio de sua própria justiça, como queriam os judeus. Eles achavam que era a justiça própria deles. Eu tenho a lei comigo, é o suficiente, eu quero praticar a justiça. Olha, não faça justiça com as próprias mãos. Não faça isso. Você que estiver ouvindo essa mensagem, às vezes a gente tende a buscar retribuir o mal com o mal. Nós queremos trabalhar da nossa maneira, nós abandonamos, nós nos apartamos da palavra, da verdade e começamos a caminhar nos nossos próprios caminhos, mas não é isso que Deus quer para nós. Eu estou trazendo uma mensagem para que você, a partir de então, não comece a ser desenhado pela regra desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Nós estamos em uma época de fake news, em uma época de pós-verdade, de uma mentira disfarçada de verdade. Nós temos que estar atento com tudo. Você precisa filtrar, e através da palavra você vai ter a direção para a sua vida. Eu gosto muito de um versículo que está lá em Salmos 119 e 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não ande pelos seus próprios pés, ande com a luz do Senhor Jesus. Ele está querendo entrar na sua vida, está querendo tirar as trevas e a escuridão, muitas vezes que nos deixam perplexos com coisas que nós não compreendemos, com a política, com tudo que está ocorrendo. Mas deposita a tua confiança em Deus, porque Ele é a luz para os teus passos, Ele é lâmpada para o teu caminho. Esse mundo está em trevas, esse mundo está indo de mal a pior. Eu tenho a palavra da verdade comigo em meu coração, e eu quero dizer uma coisa para você. Não é sendo pessimista não, mas nós estamos indo para tempos difíceis. Eu tinha dito aqui na semana passada a respeito disso. Precisamos economizar, precisamos ter muita cautela, gastar o dinheiro com o que é pão, assim diz a palavra. Temos que estar atento com o que está acontecendo. Temos que estar meditando nessa palavra dia e noite, como diz o salmista. E nós temos que aprender nessa palavra a receber a resposta e a revelação do alto, e não buscar fazer as nossas próprias justiças. Não busque a sua própria justiça, você vai se ferir. Se você procurar fazer a sua justiça, você vai dar murro em ponta de faca, você vai arranjar inimigos. Experimenta colocar nas redes sociais um comentário político, um ponto de vista. Eu sei que nós estamos em um país livre, você pode postar o que você quiser, até quando eu não sei, mas nós temos essa liberdade. Mas experimenta, você vai ser alvo de ataque, você não pode se expressar, e naquela hora você vai querer praticar a sua justiça, dar as suas explicações, e muitas vezes nós estamos brigando com ninguém, discutindo com nada, discutindo com máquinas, porque ali a gente sabe que tem outras pessoas por trás, mas ali existem ideologias, muitas vezes até contas falsificadas,
coisas que nós nem sabemos o que ocorre por trás, e muitas vezes a gente está entrando nesse jogo de Satanás, é a mídia. Eu quero trazer na próxima quinta, se Deus assim permitir, um estudo em Apocalipse que fala que a mídia é a boca de Satanás nesses dias. Ele abre a boca e ele está devorando, está contaminando, levando o ódio, levando a briga, as contendas, até mesmo entre os religiosos. Quantas brigas aí de religiosos, quantas brigas entre os políticos, e muitas vezes nós caímos nesse mesmo jogo. E a palavra de Deus diz lá, o apóstolo Paulo, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Porque a justiça nossa, genuína, não vem de homens, ela vem de Deus. Não é a religião que salva, não é placa, não é ritual, não é penitência. O que salva, na verdade, o homem é Jesus Cristo. Ele é o caminho para o céu. Ele está te chamando nessa noite. Encontra-te comigo enquanto é tempo. Deus está batendo na tua porta nessa noite, ou de dia, ou de tarde, em qualquer momento em que essa mensagem estiver circulando, ela vai estar avisando você que você deve o quê? Dar atenção a essa mensagem. Jesus quer entrar em teu coração e quer de fato que você receba a justiça que vem dele e não sua. E aí nós estamos continuando aqui, vamos dar um salto, para os versículos 5 em diante. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntem em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu queria falar sobre 2 pontos e nós vamos encerrar essa ministração. Existem 2 meios para a justiça. O primeiro é o caminho que muitas vezes nós dizemos assim, é pela lei que as coisas devem chegar à justiça. E outros dizem, não, é pela fé que nós devemos chegar à justiça. Eu queria dizer uma coisa a você que acredita que para que a justiça de fato seja completa, nós devemos ir pela lei. A lei diz, obedeça ao que a lei ordena, e você viverá exatamente o que Moisés disse aqui. É o que o apóstolo Paulo trouxe, o relato de Moisés, que está no livro da lei. Obedeça ao que a lei ordena e você viverá. Mas o que, de fato, a fé nos informa? A fé nos informa assim, creia no Senhor Jesus e você viverá. Nessa noite você tem 2 opções: continuar trilhando pela sua própria justiça, procurar andar pelos caminhos em que você acha que é correto, esperar a justiça vinda da mão dos nossos governantes, ou dos três poderes, ou do judiciário, ou seja lá de onde for. Mas nessa noite você tem a segunda opção, que é a justiça através da fé em Cristo Jesus. Aliás, eu disse a segunda, mas na verdade ela deve ser a primeira que você deve buscar. A justiça que vem de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz assim, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A gente sabe que boca e coração estão inseparavelmente conectados. Se você quer conhecer uma pessoa, comece a ouvir o discurso dela,
comece a conviver com ela, comece a andar com essa pessoa, porque você vai entender se o que está dentro do coração dela, de fato, tem algo condizente com o que está na boca dela. Porque a boca e o coração estão conectados. E eu quero dizer a você nessa hora, para que você de fato compreenda, que você deve de fato crer em teu coração aquilo que você fala com a sua própria boca. Quer dizer, nós não devemos ser religiosos. Religião não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém. Jesus é quem pode levar o homem ao céu. E Ele está chamando você nessa hora para que você receba-o como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa ter essa palavra, primeiramente, em seu coração. Você precisa crer. Porque às vezes nós só falamos de boca. Dizemos, eu sou de Jesus, eu creio em Deus, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, e nós achamos que da nossa maneira, isso está nos levando ao céu, e muitas vezes há um engano aí, porque o nosso coração não está depositando crer, única e exclusivamente em Deus. E nessa noite eu quero falar assim, creia, você precisa crer em Deus, quer dizer, se soltar, depositar a tua confiança. Por isso que quando a gente fala assim, você quer entregar o teu coração a Jesus, é que na verdade você precisa dizer assim, Senhor, eu quero ser livre, de fato, liberto do meu eu quero pedir para que o Senhor entre, faça a tua vontade na minha vida, que a tua justiça seja a minha justiça. E a partir dessa hora em que você permite que Deus entre em teu coração, Deus começa a trabalhar na tua vida, e você começa a crer naquilo, mas de fato crer, está dentro do coração, eu estou vivendo aquilo, e eu estou falando aquilo. Quer conhecer um homem e uma mulher, se de fato eles são de Deus? Ouça o discurso dele, veja a vida dele. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Você pode dizer que você tem fé, a sua boca pode dizer o quanto que você quiser, eu tenho fé, e você muitas vezes fazer orações e rezas, assim como os judeus faziam, e até hoje fazem. Não estou criticando a oração deles, estou criticando muitas vezes as falas repetitivas, sem de fato estar no coração. Temos que ter o entendimento dessa palavra. Será que eu não estou enganando a mim mesmo? Será que o que eu estou falando, eu estou crendo? Porque o que a boca fala, o coração está cheio. Do que está cheio a sua boca nessa hora? E aí vem a palavra final e nós vamos encerrar a live. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem o outro lado também. Às vezes tem aquele que tem boca e não tem coração. Mas muitas vezes aquele que fala assim, eu creio e basta o que eu creio, ponto final. Mas cadê a sua vida? Cadê o confessar Jesus? E Deus está chamando você para você confessar que Ele é Jesus. Em um momento de pandemia eu tenho visto coisas estranhas acontecendo, e na verdade eu poderia dizer até coisas maravilhosas acontecendo no meio do cristianismo. Muitas pessoas que até então estavam ociosas, paralisadas, tranquilas, talvez enferrujadas, a Bíblia empoeirada, muitas vezes até mesmo faltava vigor para as coisas de Deus. Agora estão entendendo que nós devemos de fato falar das coisas de Deus. Eu tenho trazido muitas orientações e feito muitos estudos para pessoas que estão se aplicando justamente nesse momento. Em momentos outrora que não era preciso, ninguém me procurava, mas que é o momento em que Deus está chamando você para você confessar o que tem na tua boca, falar o que você pensa, falar o que você crê em teu coração. Então, amados cristãos, você que está ouvindo aqui nessa noite, você foi chamado para glorificar a Deus.
Você tem que falar, você tem que anunciar, você é uma trombeta de Deus. Você tem que ter uma vida prática, é o que eu creio em meu coração, ter uma vida no cotidiano, exercitar com as minhas obras, mas crer naquilo também, e de fato eu preciso anunciar. Então eu venho chamar a atenção de todos vocês, você precisa crer em teu coração com sinceridade, e você precisa anunciar também. E você que está ouvindo essa ministração nessa noite, talvez você, entendendo que Deus está falando com você, e eu quero dizer que está falando contigo sim, porque eu não tenho uma palavra de salvação para você, mas essa palavra tem palavra de vida para a tua salvação. E nessa hora eu quero dizer, se você quiser receber Jesus como o seu único, suficiente Senhor e Salvador, crendo em seu coração, confessando da sua boca, e depois você também anunciar essa salvação, eu quero dizer que eis a oportunidade nessa hora. Você pode confessar e dizer ao Senhor: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu renego quem eu sou, eu confesso os meus pecados a ti, e a oportunidade é agora. Não espere as igrejas abrirem, não espere o momento ideal. Muitas vezes eu ouvia dentro da própria igreja: eu não vou para a igreja porque eu sou escravo de um vício, eu tenho um problema com fulano, com ciclano. Quando eu resolver essas coisas, nós temos que tomar uma decisão hoje e já, e Deus está falando: tome uma decisão agora, não deixe para amanhã o que você pode tomar hoje, porque o amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se você quer receber essa libertação nessa noite, faça uma oração em seu coração junto comigo nessa hora. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, poderoso e grande é o Senhor. E eu venho nessa hora, meu Deus, através da tua mensagem, que era para judeus, era para gentios e é para todos nós hoje. A mensagem que nos alerta quanto à religiosidade, a mensagem que nos traz ao arrependimento, que nos traz, ó Deus amado, olharmos para dentro de nós e vermos que não temos solução para resolvermos os problemas existenciais. A justiça deste mundo não pratica justiça. As coisas desse mundo, nós estamos vendo escândalos e escândalos, mas nós entendemos que essa mensagem é para nós, é individualmente para cada um de nós. E nessa noite, meu Pai, eu venho te pedir, toma de conta de cada um dos que estão ouvindo essa mensagem. Se houver um homem e uma mulher nessa noite, arrependido em seus corações, que precisa pedir perdão pelos seus pecados, que precisa pedir: Senhor, perdoa-me, fui errante, blasfemei contra o Senhor, falei contra, rejeitei, ignorei, dispensei. Quantas vezes ouvi a tua mensagem e disse não, mas nessa noite Deus está ainda te chamando, porque é momento, ainda é chance, ainda é oportunidade. Enquanto você estiver ouvindo essa ministração, ainda é oportunidade, e que nessa noite, meu Pai, venha fazer uma transformação nesses corações, que a partir desse momento, esse homem, essa mulher, esse senhor, essa senhora, possa receber o Senhor como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que ele não dependa mais de religião para ir ao céu, que ele não dependa mais de obras para ir ao céu, que não dependa mais da lei, das regras, que não dependa mais de rituais, de placas de igreja, mas que a partir desse instante ele possa de fato ter um encontro genuíno com o Salvador do mundo, que é Jesus. E Jesus Cristo está presente nessa hora, ainda há oportunidade, e Ele está chamando: vem filho, vem minha filha, venha para debaixo das minhas asas. Ó meu Deus, nessa noite, ainda nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, porque a mensagem vai circular, meu Deus amado, toque em muitos corações, fala, anuncia, meu Deus. Há uma profecia na tua palavra, que quando essa mensagem chegar a todos, aí será o dia do fim, e nós cremos que a mídia já está divulgando, essa mensagem está, ó Deus, levando a
todos, sejam aqueles que já eram das comunidades, aqueles que eram da tua igreja, que eram de dentro da tua casa, mas também a mensagem está chegando para aquele que nunca ouviu a tua mensagem, aquele que muitas vezes até ouviu e rejeitou, talvez aquele que até mesmo se desviou dos teus caminhos, mas nessa noite, meu Deus, encontra-te com esse homem, encontra-te com essa mulher, faça como o Senhor fez com Saulo naquele momento. Saulo ficou cego porque a luz do céu deixa o homem realmente arrasado, deixa o homem perdido, porque nós temos que nos encontrar contigo, nós temos que deixar as coisas humanas nessa terra, mas a partir de então, quando nós negamos a nossa existência, negamos os nossos diplomas, o nosso conhecimento e nos entregamos a Ti, a partir dessa hora nós recebemos a luz, nós recebemos a direção do alto. Meu Deus, perdoa esse homem, essa mulher, salva, Deus, escreve o nome dele no livro da vida, para que em breve esse homem, essa mulher, logo quando passar essa crise, essa pandemia, ele possa vir agradecer e te louvar em espírito e em verdade. E neste dia nós agradecemos ao Senhor por essa ministração e dizemos: Pai, louvado seja o teu nome, faz conforme a tua vontade, e fazemos a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações seja com toda a tua igreja, espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.